Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim. O melhor cupim casqueirado. Olá, tá começando mais um Band Mulher, é assim, na correria. Quem sabe faz ao vivo. E a edição de hoje tá imperdível, viu, gente? No quadro Corpo e Mente em Equilíbrio, a gente vai falar sobre medicina do trabalho. Quais os principais benefícios e como promover a saúde emocional nas empresas. Especialistas vêm ao vivo para responder tudo isso, viu? A gente também vai conversar com um psicólogo sobre um tema urgente. Por que tantos jovens estão adoecendo emocionalmente? E o que os pais e filhos podem fazer juntos para enfrentar isso? E para encerrar com leveza e muita inspiração, nós seguimos com a série Escritores e recebemos no estúdio a autora de Contos da Lili. Então fica com a gente que o seu Band Mulher está recheado e já está no ar. E lembrando que a gente está ao vivo no YouTube, viu? Band Triângulo 1 é o nosso canal no YouTube, você pode acompanhar a nossa programação por lá. Segue a gente também nas redes sociais e o Band Zap, que está na tela, você pode mandar aí suas dicas, suas dúvidas e, claro, suas perguntas aqui também para os nossos entrevistados. Olha, com a pressão por resultados, metas e produtividade, muitos colaboradores acabam sobrecarregados. Isso impacta diretamente o desempenho e o clima organizacional. Hoje no quadro Corpo e Mente em Equilíbrio, o assunto é medicina do trabalho e a importância de cuidar da saúde emocional nas empresas. Para falar com a gente sobre tudo isso, está aqui ao meu lado uma dupla de profissionais, a Priscila Tess, que é médica do trabalho, e também o Ricardo Rezende, que é psicólogo. O pessoal já está aqui comigo. Bem-vindo, vocês dois. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Imagina, bem-vinda ao Band Mulher, esse assunto que é importantíssimo e eu acho que é pouco compreendido, né, pelas pessoas. Vou começar aqui com a doutora Priscila Tess, é isso? Priscila Tess. Primeiro, vamos explicar para a gente, doutora, o que é então, né, essa medicina do trabalho, o que ela impacta, qual que é a importância dela na vida de nós, quanto funcionários, empresa também. Perfeito. A medicina do trabalho ela é uma especialidade médica, né, que ela visa a promoção da saúde e também a prevenção de doenças no ambiente de trabalho. Além desse cuidado, né, com a saúde física, há também, né, a preocupação com os fatores psicossociais, que envolvem a cultura organizacional, a ergonomia e a qualidade de vida no trabalho. É importante lembrar que as empresas que investem nesse cuidado, né, elas são obtentoras de inúmeros benefícios. Redução de absenteísmo, que são as faltas no ambiente de trabalho. Nós temos também o aumento da produtividade, do engajamento e também, né, temos observado também, né, o aumento da motivação desse colaborador. É importante lembrar que a medicina do trabalho moderna, ela vai muito além dos exames admissionais e periódicos, né, que muitas das vezes não são bem vistos, por às vezes, né, teria aí uma prática um pouco mais acelerada de atendimento, né, mas o nosso intuito hoje é promover uma escuta ativa e um olhar humanizado para fortalecer o vínculo desse colaborador com a empresa em que ele atua. Perfeito, a doutora mencionou essa diferença, né, quando fala em medicina do trabalho, eu mesma, a princípio, pensava, é o exame admissional, o exame demissional, que muitas vezes é muito rápido ali, né? Mas não, a medicina do trabalho, então, é uma área e ela acompanha toda a vida, né, profissional desse funcionário, então, dentro da empresa. Você mencionou essa escuta ativa, né, esse olhar. O que é a importância disso no dia a dia empresarial? A escuta ativa e o olhar humanizado, eles são pilares fundamentais para uma construção de uma boa relação médico-paciente, né? A atenção plena, que é você, de fato, ouvir o paciente, né? Ter atenção plena, sem julgamento, sem interrupções. A prática da empatia, se colocar no lugar desse paciente, né? Validar as suas emoções, as suas queixas
E o olhar humanizado, quando você entende que esse colaborador, ele tem uma realidade, ele tem uma necessidade e também uma dificuldade. Quando você consegue, né, promover tudo isso nesse atendimento, você promove um atendimento de boa qualidade, você consegue estruturar, né, aqueles sinais e sintomas de sofrimento precoce, seja ele físico, seja ele mental, para poder ter uma conduta assertiva e poder criar um ambiente de trabalho, né, muito mais acolhedor. Perfeito. Mas e na prática, doutora, né? Como é que isso funciona? Quais são as estratégicas para conseguir fazer tudo isso? Olha, acredito que hoje, né, um dos principais fatores de adoecimento na modernidade seja a comparação. Né, a gente vai levar, né, a medicina do trabalho não apenas no âmbito, né, corporativo, mas também para o âmbito, né, de vida como um contexto geral. A comparação, as pessoas elas estão se perdendo hoje em dia, observando e desejando que o outro conquista, sem entender se aquilo de fato realmente faz sentido para a sua própria vida, né? Reduzir o uso de telas e de redes sociais, né? Hoje esse vício comportamental, ele recebe um nome, que é a nomofobia, que é o medo de ficar sem celular. Segundo diversos estudos nacionais e internacionais, esse mundo ilusório que ele é difundido pelas redes sociais, ele gera adoecimento mental, uma sensação de inadequação social e também uma baixa autoestima. É importante a gente também estabelecer, né, limites entre a vida pessoal e a vida profissional, né, estabelecer a prática, né, de comemorar pequenas conquistas, a prática da gratidão. Às vezes a gente está todo mundo centrado ali, né, em apenas o que nos falta e não somos gratos por tudo que conquistamos. E de uma forma bem geral, acredito que a busca pelo equilíbrio, para que nós consigamos vivenciar as experiências do dia a dia, né, de forma prazerosa, para que a gente não apenas esteja sobrevivendo à nossa rotina. Perfeito. A doutora Priscila é médica do trabalho e em várias partes na sua fala eu identifiquei a questão da saúde mental. E a gente está aqui com o Ricardo, que é psicólogo, e é isso que eu quero saber, né? A psicologia, ela pode ser integrada nessa saúde, na medicina do trabalho ali também, pelo que a doutora está falando, entra também o psicólogo, né? Para integrar realmente a saúde corporativa aí de forma efetiva. A gente observa o seguinte, a saúde física não está dissociada da saúde mental. Né? Inclusive, quando a gente estuda na psicologia uma maneira de você fazer o atendimento mais efetivo para o paciente, na clínica, você acaba mapeando também como é que está a condição física dele. Né? Isso pode determinar um tipo de transtorno, ajudar na identificação, diagnóstico de algum tipo de transtorno, algum tipo de doença que ele tem. Então, faz parte dessa avaliação nossa, sem ser médico, né? A gente pede essa visão física dele para poder ver como que a gente vai fazer a administração do tratamento psicológico dele, né? Agora, nas empresas, não é diferente. A gente não está, a gente tem, no caso, na empresa que eu trabalho hoje, o Checkup, a gente tem uma psicóloga organizacional, a Juliana Caravax, para poder fazer esse atendimento clínico, na empresa. Não é um atendimento clínico prolongado, mas é um atendimento clínico. Isso existe há quase 3 anos e é inovador, não é? A gente não encontra empresas com essa condição e vem justamente associar esse atendimento completo para as demandas que forem apresentadas pelo funcionário. Então, nesse exemplo que eu te dou, é uma ligação direta, né? Ocorre uma ligação direta nesse ambiente organizacional. Mas no dia a dia também a gente observa isso. Não é? Não tem jeito de a gente trabalhar em psicologia organizacional no trabalho sem carregar esses conceitos para desenvolvimento de liderança, para desenvolvimento de processos, tanto de atendimento do colaborador quanto do atendimento do cliente. Então, a psicologia está dentro do mundo dos negócios há décadas, não é? E, atualmente, fica mais severa e importante essa participação porque as demandas abriram muito o leque. Não é? A gente tem novidade todo dia, né? Por conta de tudo que vira doença de repente em função da velocidade das informações, da velocidade dos acontecimentos. O que antes, imagina, eu estava falando numa palestra esses dias, Pedro Álvares Cabral saiu para viajar e 1 ano e meio depois, ele falou, vou conquistar um novo mundo. 1 ano e meio depois ele volta, gente, achei um ambiente novo, vamos lá para o novo mundo, 1 ano e meio. Hoje você tem um evento que acontece agora, você está sabendo o que aconteceu quase que ao vivo. Não é? E essa carga de informação acontece em todos os ambientes. No ambiente pessoal, familiar, profissional,
no ambiente profissional dessa pessoa, porque às vezes ela não tem só um emprego, ela atua em outras frentes, e isso exige muito, estar permanentemente conectado com tudo. Mas será que isso é saudável? Será que eu consigo equilibrar? A doutora falou bem, tem a questão do equilíbrio trabalho e particular, né, e pessoa física. Como fica esse equilíbrio? Então, são pontos que a psicologia ajuda no ambiente organizacional a mapear, identificar aonde aquilo está trazendo uma vida disfuncional para o colaborador, seja na empresa, seja fora, e apoiar na saída desse buraco negro, vamos dizer assim, que às vezes a pessoa entra sem querer, mas de repente ela está lá e não consegue estar saindo. Então, ter essa presença física na empresa é muito importante. A gente observa que dá uma possibilidade de um acolhimento que talvez, como recursos humanos, a gente teria mais dificuldade de estar fazendo sozinho. A senhora quer complementar, doutora? E o que ele trouxe foi muito importante, porque o excesso de informações, ele não está apenas no contexto corporativo, ele também está fora do contexto, né? Nós somos bombardeados diariamente por informações, né? Por notícias, e tudo isso gera estresse, tudo isso gera ansiedade. Como que a gente vai fazer esse manejo, né? A pressão por resultados no trabalho, todos nós temos, por performance cada vez mais, né? E a gente identificar isso, tanto o psicólogo organizacional quanto o médico do trabalho, né? Se tem sobrecarga no ambiente de trabalho, como é que nós vamos atuar? Nós vamos liderar com o psicólogo, com a equipe de RH, para a gente treinar essas equipes, né? Gerenciamento de treinamentos, né? Para gestores e líderes, para a gente criar um ambiente de trabalho mais saudável, né? Porque o trabalho não pode ser o foco da doença. Com certeza. Então, é um trabalho em conjunto, né? Nosso tempo já acabou. Passa voando. Eu não sei o que acontece nesse estúdio. Passa voando. Mas vocês estão sempre convidados a voltar para a gente aprofundar melhor nesse assunto, porque, de fato, eu acho que é necessário. Fala em medicina do trabalho, não é só o exame admissional e demissional, né? Não. E é realmente a psicologia organizacional junto ao RH. Então, é realmente um alerta até para os empresários, acho que principalmente, né, para os empresários aí, para a gente conseguir um ambiente sadio. Muito obrigada, viu, pela presença de vocês dois. Satisfação. Obrigado. Gratidão. E agora, ainda falando sobre isso, eu quero dar um recadinho para você aí de casa, porque no Check-up Medicina e Diagnóstico, cuidar da saúde vai além dos pacientes. A equipe também é prioridade. A instituição investe em ações internas de saúde e bem-estar, com acompanhamento médico, suporte psicológico, campanhas preventivas e um ambiente de trabalho acolhedor e seguro. E tudo isso, como a gente viu, reflete diretamente na qualidade do atendimento oferecido todos os dias. Se você quer fazer parte de um time que valoriza as pessoas de verdade, o Check-up está com vagas abertas. Envie seu currículo pelo WhatsApp, que é o 349-9111-6649. Vou repetir, 349-9911-6649. Check-up Medicina e Diagnóstico, resultados a serviço da vida. E olha, os jovens estão adoecendo emocionalmente cada vez mais cedo, mas por quê? Na volta do bloco, um psicólogo vai falar sobre isso aqui. A gente também, você sabe que terça-feira é dia de saúde, é dia de falar sobre saúde aqui no seu Band Mulher. Então fica por aí, a gente vai receber mais convidados e você vai acompanhar tudo de perto. Já volto. Você sabia que aqui na Zona Sul agora tem uma festa escova? Vem comigo que eu vou te mostrar um pouquinho. A Festa Escova é uma franquia. A gente tem como principal diferencial trabalhar sem hora marcada. Trabalhamos com escovas, tranças, tratamentos, maquiagens, penteados e unhas para melhor te atender. Você que é uma mulher moderna, que não tem tempo, aqui é o seu lugar. Vem aqui nos conhecer. Construir ou reformar com segurança e confiança. Revestimento extra polido, R$ 44,90. Porcelanato extra retificado polido, R$ 77,90. Qualidade e economia garantidas. RC. Prato de Minas Gourmet. Toda quinta, a partir do 12h40, no Minas Urgente. Oferecimento Coca-Cola. A magia acontece. Pátio Sabiá. Parece shopping, mas é bem diferente. A Nunes Móveis Planejados transforma ambientes com requinte, qualidade e um cuidado que vai além da entrega.
confiança para sua empresa ou conforto do seu lar. Nunes Móveis Planejados, Avenida Lisa Marquês Guaritá, 528, Uberaba. Corpo e mente em equilíbrio. Oferecimento Checkup. Resultados a serviço da vida. Estamos de volta e ansiedade, depressão, isolamento e até crises de pânico. Muitos jovens hoje enfrentam esses desafios emocionais no dia a dia. Pressões escolares, uso excessivo das redes sociais, que a gente já comentou no programa de hoje, e a falta de apoio são alguns dos fatores que vêm afetando a saúde mental dessa geração. Mas como identificar os sinais de que algo não vai bem? E o que os próprios jovens, junto com as suas famílias, podem fazer para evitar que essas questões se agravem, é o que vai responder agora para a gente o Jonathan Costa, ele que é psicólogo, está aqui ao meu lado. Bem-vindo ao Band Mulher, excelente tarde, tudo certo? Tudo certinho, você? Tudo certo também. Olha, Jonathan, nunca se falou tanto em saúde mental na juventude, né? Mas eu acho também que nunca, acredito eu, que nunca foi tão necessário falar, não é verdade? O que está acontecendo com essa galerinha? Até alguns anos atrás, olhar para a juventude, olhar para a adolescência, infância, era algo muito momentâneo. A pessoa crescia e a gente acompanhava. Hoje a gente vê que com o avanço das redes sociais, com tudo que vem surgindo de forma muito repentina, de forma muito abrupta, muito grande, isso impacta muito no desenvolvimento deles. Então eu vejo que toda essa mudança traz uma atenção muito grande para a questão da saúde mental dos adolescentes. Não só deles, mas dos adolescentes, das crianças, dos pais principalmente também. E o que tem levado isso, né? Mencionei aqui questões redes sociais e a pressão, mas de fato seria isso? Seria mais isso, assim? Porque minha época, né? Vamos lá, 95, né? Quando eu fui aí adolescente, era um mundo totalmente diferente. Então, seria isso mesmo que está afetando esses adolescentes e jovens? A gente pode pensar que nessa época o mundo era mais lento. A gente não tinha acesso a tantas informações, não tinha acesso a tanta coisa. Então, eu vejo que com o acesso a cada vez mais informações, a pressão cresce mais. Tanto que a partir da pandemia, a partir de 2020, com o surgimento do TikTok, com o aumento do uso do Instagram, a influência com os adolescentes aumentou muito, muito. E recentemente, agora com esse desenvolvimento das IAs, isso criou um impacto significante no desenvolvimento, tanto que tem estudos que demonstram que vários adolescentes e várias crianças estão perdendo a capacidade de pensar e desenvolver um pensamento, de desenvolver questões psicológicas, por conta de ter tudo fácil. Tanto, já foram vários que eu conversei em escolas, em alguns momentos, que falavam, não, mas para que eu vou responder algo? Por que eu vou fazer isso? Eu tenho pronto ali, tenho fácil. Então, isso impacta muito na pressão que é feita dos pais que não entendem o mundo dos adolescentes, que não sabem como eles estão vivendo, que não sabem o que é isso, e deles. Então, são dois mundos completamente diferentes que fazem pressão um sobre o outro. Perfeito. Agora, e como é que isso acontece? Como é que faz para melhorar isso então? Já que a gente sabe que existe esse problema. Em clínica, como faz? Como trabalhar com esse adolescente, com esse jovem? Uma questão é tentar, pelo menos a partir do que eu venho trabalhando, é analisar todo o contexto desse jovem. Então, entender a família, entender a questão dos pais, entender como que está em casa, como que está na escola, como que está com os amigos. Todos os ambientes, eles se entrelaçam e eles conversam entre si. Logo, é de extrema importância entender como que eles se comunicam. Que isso vai gerar um impacto em como cada adolescente vai se colocar no mundo. Então, a gente percebe que isso vai gerando cada vez mais questões para os pais trabalharem, para os adolescentes trabalharem, e isso gera um adoecimento muito grande, de uma ansiedade que cresce cada vez mais. E esses jovens, esses adolescentes têm procurado preventivamente, vamos dizer assim, porque hoje em dia eu vejo que muitas pessoas têm um psicólogo, né? Já tem ali aquele psicólogo.
Tem essa procura, tem aumentado também com o passar do tempo? Tem, mas a questão é que o adolescente, isso faz parte da adolescência, ele não vai procurar por si só. Ele vai falar nas entrelinhas. Ele não vai chegar para o pai ou para a mãe e falar, olha, eu quero fazer terapia. Alguns sim chegam, mas na maioria eles falam não falando. Eles trazem algumas questões, eles trazem alguns pontos e cabe aos pais ir prestando atenção nessas entrelinhas, no que eles falam, em como que eles se colocam, em como que isso é abordado, para então se dar atenção para isso. Então eles pedem muitas vezes, mas eles conversam com um profissional da escola, eles conversam com um colega, com a mãe de um colega, que essa mãe do colega vai falar para a mãe. Então muitas vezes não é diretamente, mas esse pedido de ajuda muitas vezes acontece sim. Ou seja, quem está em volta tem que ficar atento o tempo todo. Tem que ficar muito atento, com várias questões. E quando é a hora de procurar? E aí eu já encaixo em outra pergunta, né? Qual que é a diferença? Como saber? Eu sou mãe de um adolescente, sou mãe de um jovem ali, 17 anos. Ele está triste já há alguns dias, mas como eu saber que aquilo ali é uma tristeza momentânea, afinal de contas, né? Nós temos dias ruins, períodos ruins. Quando aquilo, na verdade, não, já pode ser de fato uma depressão, eu acho que está na hora de procurar, né? Quando? O que eu devo estar atento para identificar isso? Cada momento da adolescência vai ser uma forma de se identificar isso diferente. Então, entre os 12, 14, 15 anos é diferente de quem já está com 16, 17. São vivências e são momentos muito diferentes. Quem está com 12 está descobrindo a si mesmo, está descobrindo quem ele é. Agora, quem está com 16, 17 já está pensando no que eles vão fazer no futuro. Então, são momentos diferentes. Mas o que a gente pode pensar é, o adolescente vem ficando muito apático, muito quietinho, muito calado. A tristeza, ela dura por muito mais tempo. Então, não é uma tristeza que dura 3 dias, uma semana. É uma tristeza que ela permanece uma semana, 2, 3. Então, em momentos assim, isso chama a atenção. Tem alguma coisa acontecendo aqui. Perfeito. Agora, como que eu vou abordar esse assunto com o meu filho ou com meu ente, né? Esse adolescente, com esse jovem, às vezes aluno, né? Como você mesmo mencionou, pode ser aluno. Ele está ali triste, mas ele está fechado, ele está na dele. Eu já identifiquei que tem alguma coisa errada ali. Eu não posso, imagino, chegar e falar, ó, estamos indo para o psicólogo amanhã, você está estranho, né? Como é que fazer essa abordagem, esse contato de forma certa, de forma correta com esse adolescente? O adolescente, ele é muito contra a obrigação, pelo menos a maioria. Então, o que é mais recomendado é primeiro acolher. Ele está fechado no mundo dele. Então, o que é ideal é devagar tentando entrar no mundo dele, tentando se encaixar com ele, o que ele gosta, como que ele se coloca. E a partir daí a gente vai acolhendo. Ah, como que você está? E muitas vezes o adolescente ele nem percebe essas questões. Ele não conhece ainda. Então, cabe aos pais dar para eles um caminho para conhecer as suas emoções, para conhecer a si. Então, a gente vai devagarinho entrando no mundo dele para falar, a gente está pensando em procurar um psicólogo para você, você quer? De começo ele pode falar, não quero. Mas devagarinho vai conversando mais, às vezes combina alguma questão ali com ele, porque eu vejo que o adolescente, quando tem essa ideia do, então eu vou poder ter algo depois, não que necessariamente seja uma troca, mas é um combinado. Isso influencia muito e ajuda muito, devagarinho e é devagar. O adolescente não pode ir rápido, não pode ir incisivo, tem que ser no tempo dele. Quando a gente vai no tempo dele, isso ajuda muito. Então é tipo, vamos devagar, ele vai trazendo e aí agora eu quero. E Jonathan, para a gente finalizar, você acredita que agora, daqui para frente é só para trás, vamos falar assim, porque você mencionou IA, redes sociais, tem só aumentado. Sim. E aí? Como fazer? Você acredita que existe luz no fim do túnel? Eu vejo que uma questão muito comum dessa era agora é uma parte de transição muito rápida. Então, ao mesmo tempo que a IA fica muito famosa, eu acredito que daqui a um tempo ela já vai diminuir um pouco, tanto que eu vejo recente vários jovens já mais velhos querendo não usar, porque eles perceberam o impacto que isso gerou neles nesses últimos tempos. Então, é muito questão de mudança.
Antes, as mudanças, elas demoravam muitos anos para acontecerem. Agora está muito rápido. Tudo vai mudando muito rápido. Eu acredito que isso vai impactar, mas tem sim possibilidade, tem espaço para mudança. Eu acredito que tem esperança, sim. Tem que partir da gente, Sim. né? Já que o nosso cérebro não foi feito para conseguir, né, absorver tanta informação, tanta rapidez, que parta da gente. Então, vamos saber, essa é a nova realidade, vamos aprender a lidar com ela, né? Muito obrigada, viu, pela sua participação. Jonathan, nosso tempo voa, você viu, né? Sim, muita coisa para falar. Muita coisa, é um assunto... O ser humano é complexo, Sim. né? A mente é muito complexa, mas a gente volta a falar mais vezes. Muito obrigada mais uma vez, viu? E agora eu vou falar com você aí de casa. Um recadinho para você que está de férias ainda, a meninada está de férias, mas deixa eu te falar, férias de julho não é só para viajar não, viu? É tempo de renovar sua casa também, criar espaços com memórias felizes para sua família, com os nossos acabamentos exclusivos. Então passe na RC Distribuidora e aproveite para inspirar seus ambientes. Troque aquele piso antigo, dê um toque de conforto para sua família curtir esse momento. E para ter mais facilidade, a RC Distribuidora garante condições imperdíveis e entrega rápida. Férias de verdade em casa do jeito que você sempre sonhou. Venha para a RC e transforme seu espaço em um lugar preferido, com memórias, conforto e felicidade. Não esqueça, conte com atendimento personalizado e entrega rápida para transformar seu espaço. RC Distribuidora. A escolha de quem busca qualidade e viver bem. Em Uberlândia, Uberaba e Araxá, RC Distribuidora de pisos e porcelanatos, construindo sonho. Mais uma breve pausa aqui no seu Band Mulher. Na volta, a gente fala sobre literatura, sobre leitura. É a nossa série especial Escritores. Não sai daí. Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracope. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim, o melhor cupim casqueirado. Seu pai merece escutar melhor com a marca que ele confia. Aparelhos auditivos Philips estão a partir de R$ 199,00 em 21 vezes sem juros. Agende uma avaliação auditiva e reconecte-se com o que realmente importa. Para mais informações, acesse www.queroescutar.com.br. Você merece as melhores conexões. Na RC, o cenário é de descontos incríveis. Piso prêmio retificado acetinado, R$ 28,90. Porcelanato extra retificado acetinado, R$ 66,90. Não perca a oportunidade de garantir preços incríveis. RC. Autos CarPlay, o programa que reúne especialistas em carros e pessoas que querem acertar na mosca na compra de seu veículo. Todo sábado ao vivo, a partir das 9 da manhã. Novidades sobre o universo automotivo. O Autos CarPlay é conectado, multitelas e interativo. Se você quer trocar, comprar ou se informar, Autos CarPlay. Anunciou, vendeu. Oferecimento Marlon Filmes, aplicador autorizado em películas automotivas, residenciais e comerciais Window Blue. Tria de proteção, uma nova forma de proteger seu veículo e sua família. Eletrocar, distribuidora de baterias Júpiter e Bosch. Energia superior em baterias para o seu veículo. E seminovos Osaka agora é Águia Branca Seminovos. Desacelere, seu bem maior é a vida. De volta aqui no seu Band Mulher desta terça-feira. Hoje, na nossa série especial Escritores, recebemos no estúdio a autora do livro Contos da Lili. É a Marília Pereira, ela que escreveu uma obra cheia de delicadeza e imaginação que tem conquistado leitores de várias idades, embora o livro seja infantil. Então, tá aqui ao meu lado, Marília, muito obrigada pela sua presença. Boa tarde, bem-vinda ao Band Mulher. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui. E poder falar do meu livro, lógico. Prazer é nosso. Mas antes de você falar sobre o seu livro, Marília, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você. Antes de virar escritora, né? Você sempre leu muito, você é formada em alguma área que demanda essa escrita. Como é que foi esse processo até virar escritora? Então, eu não sou formada, né? E sempre fui dona de casa até ficar viúva. E aí assumir, eu e meus filhos, né, a direção da loja que hoje nós temos, que é o Rei dos Faróis, que já é uma loja tradicional há 40 anos aqui, né, em Uberlândia. Mas o processo da escrita, de me tornar escritora,
eu digo que foi uma superação, né, de vida. E esse desejo, ele surgiu há muito tempo atrás, ouvindo, né, como eu já disse, muitas histórias que meu pai contava, tudo, e eu contava para os meus filhos. E aí, como eu tinha uma mente, sempre tive, né, desde criança, uma mente fértil, mas não tinha muito assim, achava que eu não podia, que não era para mim, por eu não ter estudo, né, não ser formada, porque o escritor era como se ele devesse ser um intelectual, né, e outras pessoas que não têm estudo não poderiam escrever um livro. Mas essa barreira, né, felizmente, né, tem sido trespassada, porque vários escritores, né, que também na mesma situação minha conseguiram escrever. E aí o dom, quando a gente tem o dom, a gente escreve com facilidade, né? Eu não encontro dificuldade para escrever, a não ser coisas técnicas mesmo, né, que é o processo, né, de aprendizado. Então, na verdade, eu queria escrever, fazer uma animação, um filme de animação. A princípio a ideia era uma animação. A princípio era. Aí, olha, nossa, eu gostaria tanto de escrever uma peça teatral infantil ou uma animação. Aí, de repente, eu comecei a botar no papel e vi que, né, que tinha que ser um livro, porque é muito caro. Né? Fazer um filme de animação, por mais simples que fosse, para um tablet, tudo era muito caro, porque eu tenho um sobrinho que trabalha com animação, então é estrondoso. Eu falei, né, não tem condição agora. E aí o livro se transformou em um livro, né, com o intuito de mais no futuro ainda fazer um filme. A ideia da animação ainda não saiu, porque eu conheci pessoas agora que eu estou procurando sempre me informar, quero estudar na área, né, de filmagens, e são assim feras mesmo. E eu vou fazer um curso com eles, porque eles estão apaixonados pela minha história e eu quero que ela vá para frente e quem sabe mais à frente eu consiga até um patrocinador. Não é? Eu acho que o sonho tem que ser alimentado e não temos que ter medo. Tá certo, perfeito. Olha só, então, dona de casa, esse sonho de escrever um livro que agora se tornou realidade, está nas suas mãos, Contos da Lili. Agora, conta pra gente essa história. É voltada realmente para o público infantil? Ela é infanto-juvenil. Infanto-juvenil. É um livro infanto-juvenil, mas que os adultos têm gostado, sabe? Todos que compraram o meu livro, nossa, que livro mais gostoso de ler, adorei, né? E a gente lembra da infância, embora o meu livro, ele é assim, foi baseado, né, como eu disse, na infância, e com sobrinhos e irmãos, mas era uma vida dura, de privação, muito difícil. E eu fiquei órfã aos 7 anos de idade, tinha irmão de 2, então era 12 filhos. 12 filhos. Então e eu era muito apegada à minha mãe, de tanto, assim, ela ia na época, né, apanhar café, essas coisas, algodão, eu tinha que ir junto, porque eu não conseguia ficar longe dela. Então foi, assim, muito difícil. Onde o papai contava histórias pra gente, minha irmã, eu acho que ali mesmo para cuidar, né? E aí, nesse processo que a vida foi me levando até onde eu consegui escrever o primeiro conto, que o segundo também já está escrito, mas ainda não está publicado, né? Ainda falta até digitar, está no caderno ainda. Mas eu acho que é um livro que vai estar melhor do que esse, porque as meninas já estão ficando adolescentes e a vida continua dura, mas... Porque o conto de Lili, no primeiro, você vai ver que é um conto de fadas, é um castelo, é um mundo que ela criou, porque ela preferiu guardar nas lembranças dela as coisas da caixinha, porque tem a caixinha que ela cita durante a história toda. Essa caixinha é muito significativa, então ela guardou ali as boas recordações, né? E aí, no segundo livro... permanece, né, toda a caixinha com as boas recordações, mas a Lili já tem um encontro com a realidade. Ela já não tem mais aquele conto de fadas, ela já não vive
né, aquele castelo, né, ela já vai dar de cara com a vida real dela, né? Então é uma vida pobre, muito sofrida no sentido assim de privação, mas não falta amor, né? O que eu acho que foi a importância muito grande do livro é isso, porque o livro nos dá uma lição muito grande de amor, de superação, de união com a família, né? Então, nesse segundo conto de Lili, que é o Conto de Jaguar, porque era onde a gente morava, falava-se que tinha muita onça, acho que para os meninos, né, a gente ia muito para o rio tomar banho, e era muito custoso subir em pé de manga, mas na verdade a gente nunca viu onça, né? Mas aí eu gostei, falei, acho que vai ser Conto de Jaguar, pelo medo que a gente tinha de encontrar uma onça, mas felizmente nunca encontrei. Encontrava muita cobra. Adorava seguir as cobras. Só para a meninada não sair ali da vista de pai e mãe. Mas não tinha jeito não, era um bando correndo para o rio. Então, a Lili é a Marília, de certa forma? É a Marília. É a Marília. São seus contos, sua história junto com os 12 irmãos. Você nasceu onde? Em Cássia, Minas. Cássia. Isso. Então, basicamente, o que o pessoal vai conseguir ler aí dos Contos da Lili é muito sobre a história da infância da Marília. Isso. Que interessante. E para ser... É uma trilogia. É uma trilogia. Só o primeiro, o segundo, você falou da onça e tem o terceiro também. E o terceiro que eu falo que vai ser o grande finale, né? Porque, aliás, vai ter, eu acho que vários, pretendo viver muito ainda. Então, o terceiro vai continuar, né? Que eu acho com a mesma narrativa que a Lili vem, mas a gente não pode deixar de contar as decepções, porque faz parte da vida, né? No terceiro. Mas nada de muito chocante, não, que é preferível lembrar as coisas boas, né, do que muita tristeza. E como que a sua história, transformada em livro, você acredita que ela pode inspirar, né, ou até ajudar outras pessoas que for ler? Eu acho que pode ajudar a inspirar muito, porque eu fui criada para casar. E com esse monte de crianças, né, o papai não tinha tempo para preocupar com nossos estudos. E diante daquela pobreza que a gente vivia, o que aconteceu? Era como se eu não pudesse ter um pertencimento ao direito de estudar. Porque eu me lembro com a cidade que a gente morava, eu vi o colégio muito lindo, os uniformes muito lindos. Eu fiz até a 4ª série. E depois dessa época, né, e a gente mudou tudo, aí aquela escola linda, aqueles uniformes maravilhosos, eu ficava querendo ir para a escola, mas era tudo criança. O papai trabalhava, a mais velha que ficou cuidando tinha 14 anos, porque as outras já estavam casadas, na época casavam-se com 16 anos, né? Então ficamos por conta de 14 anos, quando a mamãe faleceu. E aí eu ficava olhando aquelas meninas, né, de longe, eu não queria nem que elas me vissem. E eu voltava para casa com o coração doendo. Ai, como eu queria estudar. Mas eu não tinha coragem, né? E aí essa coragem travou. Aí como eu me casei cedo, e a gente foi educada para o casamento, para casar, cuidar da família, e toda vez que eu queria bater as asinhas, dar um passo para fora, eu era puxada para trás. Mas ainda assim chegou o seu momento de criar as asinhas e você conquistou, né, esse sonho que foi publicar o livro. Sim. E ainda vem filme por aí. Eu posso ver? Sim, aqui a obra apareceu aí as redes sociais, né, da Marília. O pessoal que quiser adquirir o livro pode entrar em contato com você? Pode, sim. Tem tanto pela loja, né, a plataforma Wiclap, e também pode estar indo no Rei dos Faróis, que eu vou estar lá com o maior prazer. É um livro lindo, ele é todo ilustrado. Ele é lindo. Todo ilustrado. Olha, esse livro é igual a Dark cabeleireira me comprou ele. Falou, Marília, seu livro, ele é gostoso de pegar, ele é gostoso de ler. Aí eu falei, é porque ele tem tanto amor, sabe? Muita história, que, né? eu acho que a pessoa for sensível,
vai me entender. Com certeza. Nosso tempo está acabando, Marília, mas muito obrigada, adorei. Esse é meu? Esse é seu. Toda essa série eu vou atualizar a biblioteca lá de casa, viu? Porque eu peço sempre. Sim. Parabéns pelo trabalho, viu? Contos de Lili. E com a história da Marília, a gente encerra, então, o Band Mulher dessa terça-feira. Muito obrigada a você que fez companhia pra gente. Amanhã, quarta-feira, tem mais Band Mulher, tem gastronomia, muito papo bacana pra você. Te espero, viu? Amanhã às 10 para as 2 da tarde.